Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém. Eu quero convidá-los a, nesta noite, fazermos um estudo que certamente irá marcar o coração daqueles que dele participam, porque hoje nós vamos estudar aquilo que é o ideal de Deus na sua igreja. Hoje nós vamos estudar o que Deus realmente espera da sua igreja. Hoje nós vamos estudar, aos olhos de Deus, qual é a igreja realmente dele e a igreja que ele espera encontrar quando vier buscar os seus. Aleluia. E lembrem-se que nós estamos estudando o Apocalipse, já estudamos 5 igrejas, né? Sardes, Esmirna, Éfeso, e nós vamos estudar hoje a carta a Filadélfia. Carta a Filadélfia. Está no capítulo 3, aqueles que gostam de acompanhar os textos, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 7. 3, 7. A palavra de Deus, de forma bastante simples, ela apresenta uma característica pela qual nós podemos realmente conhecer a Deus. Se nós falarmos aqui sobre quem é Deus, nós certamente encontraremos uma Bíblia revelando esse Deus como um Deus misericordioso, como um Deus amoroso, como um Deus perdoador, como um Deus justo, como um Deus bom. Nós vamos ver muitas qualidades, um Deus benigno, etc, etc, etc. Mas se há uma palavra que define realmente Deus, se nós tivermos que definir Deus em uma só palavra, qual seria? Uma palavra só para definir quem é Deus. Deus é? Amém. Deus é amor. Se Deus é amor, qual deveria ser a característica da igreja dele? Amém. Uma igreja amorosa. Uma igreja pode ter falhas, mas isto não pode faltar nela, porque se faltar nela, se Deus é amor e falta amor na igreja, quem está faltando na igreja? Deus. É um raciocínio muito simples. Se a igreja não ama, se os irmãos não se amam, ainda que nós disséssemos, claro, mas espere aí, eu gosto dos meus irmãos. Gostar não é suficiente, é preciso amar. E aí é uma luta, porque nós somos enganados, inclusive o tempo todo, porque as pessoas dizem para nós, o amor é um sentimento muito bonito. Mas se o amor é um sentimento, então eu posso sentir amor e posso não sentir amor. Hoje eu estou sentindo amor por aquela pessoa. Amanhã eu posso não sentir mais. A questão é que o amor não é um sentimento. Nunca foi e nunca será. O amor é um princípio. O que é um princípio? Princípio é o seguinte. Tem um ditado que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Quem concorda com isso? A ocasião não faz o ladrão. A ocasião apenas mostra quem é ladrão. Veja, você está andando na rua, cai a carteira de dinheiro de alguém. Você viu essa carteira cair. É uma ocasião ou não é? É.
Mas a ocasião vai fazer de você um ladrão ou vai mostrar quem você é? Vai mostrar quem você é. Se você for um ladrão, o que você vai fazer com a carteira? Vai ficar. Mas se você não for um ladrão, você não vai ficar. E não se engane. Não se engane. Ah, não, mas ele perdeu. Ele deixou cair. Não, não, não. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela quem você é. Só isso. O céu está olhando. E o que Deus espera de um cristão? O que Deus espera de alguém que se diz cristão numa hora dessa? Que ele faça a diferença. Só isso. Ele faça a diferença. Até porque nós vamos encontrar pessoas que não se dizem cristãs e que vão devolver a carteira também. Então o mínimo que se espera do cristão é que ele haja como tal. E se ele não agir como cristão é porque de fato ele não é um cristão. Agora é claro, o cristão tem defeitos? Tem. O cristão tem dificuldades? Tem. Eu tenho, o pastor tem, cada um de nós temos. Estamos todos no mesmo barco. E Jesus inclusive disse, olha, as prostitutas, né, os avarentos, eles entram adiante de vós no reino do céu. Porque pessoas que se dizem cristãs e acham que são melhores do que os outros, quando na verdade não são. Então é preciso diferenciar muito bem essa questão. O princípio do amor não pode faltar. Não pode. Se eu tenho raiva de alguma pessoa, ah não, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Você está com um sério problema no teu cristianismo, pode ter certeza. Pode ter certeza que há algo de errado com o teu cristianismo. Porque Deus é amor. E Deus perdoa. Então se você não consegue perdoar alguém, a realidade é uma só. Você próprio ainda não experimentou o verdadeiro perdão de Deus. Eu não posso dar o que eu não tenho. Ou posso? Não posso. Eu não perdoo porque eu não me sinto perdoado por Deus. Ou eu não perdoo porque eu não sei que eu sou pior do que aquela pessoa. Eu me sinto ofendido com coisas quando eu faço coisas piores. Eu sei que isso pode assustar às vezes, não, porque se espera do cristão. Não, o cristão ele está na luta como outro qualquer. A igreja, irmãos, não é uma casa de shows. A igreja é um hospital. E quem é que vai para o hospital? Quem está doente. Não é assim, pastor? E nós estamos doentes. Queiramos ou não, nós estamos doentes. E qual é a nossa doença? Nossa doença se chama pecado. Nós achamos que não pecamos, mas nós pecamos. Pecamos em pensamento. Pecamos por deixar de atender uma pessoa que precisa. Pecamos por coisinhas, às vezes, não importa. Fato é que o verdadeiro cristão, ele é um doente e sabe que é doente. A única diferença entre o cristão e o do mundo no tocante ao pecado é que o do mundo acha que não peca. E o cristão, ele sabe que peca. Por isso que ele dá valor ao grande médico. Porque ele sabe, bom, se eu estou doente, eu preciso de médico. Se eu peco, eu preciso de alguém que me salve do pecado. E eu cansei de ver sermões nas igrejas, onde a pessoa diz, não, se você fuma, se você bebe, primeiro vai lá resolver o teu problema, depois vem para cá. Ora, se o bêbado tiver que resolver o problema dele primeiro, ele não precisa do médico. É justamente o bêbado que precisa. É justamente aquele que sofre. São esses que precisam de nós. E esses devem ter na igreja cadeira especial. Chegou bêbado na igreja, tem que ter uma cadeirinha especial para ele. Se Deus já mandou ele para o meio de nós, ele estava lá na rua, bêbado. O Espírito de Deus toca ele e diz, ó, entra naquela igreja lá. Porque o diabo que não mandou ele para a igreja, ou foi? Será que foi o diabo que mandou ele para a igreja? O Espírito de Deus toca ele, ele vem e senta na igreja. E me perdoem, irmãos. Invariavelmente acontece isso. Ele chega, senta lá e as pessoas já começam a se afastar dele. Porque ele é um bêbado, não, vamos sair de perto. Porque eu sou santo, né? Não posso me encostar num bêbado. E invariavelmente acontece, irmãos. Mas Deus já mandou ele no meio de pessoas que não têm essa dificuldade, para que ele possa se sentir bem. Se ele não conseguir se sentir bem, numa igreja que tem que ter o quê? Onde é que ele vai se sentir bem então? Aí ele vai voltar para o bar, porque ele veio na igreja, ele não sentiu o amor, ele não foi recebido, não é? E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Filadélfia, que nós estamos estudando,
Filadélfia é exatamente a igreja do amor fraternal. Prestem bem atenção nesse detalhe. Filadélfia é a igreja do amor, mas não é só a igreja do amor, é a igreja do amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor do pai. Vejam bem isso. E as mulheres aqui, por favor, não se sintam diminuídas. Não é o amor maternal, é o amor fraternal. Se vocês observarem, vocês vão ver, por exemplo, que no Dia das Mães, o que mais se fala é do amor das mães. E se esquece do amor dos pais. Vejam, a questão não é uma defesa ao homem, é uma defesa a quem? A Deus. Essa é a defesa que deve ser feita. Por quê? Porque quando nós exaltamos o amor da mãe, a quem vocês acham que o inimigo está colocando como exemplo maior de amor no mundo? Maria. Não se enganem com isso. Ele está colocando, tanto é verdade, que o mês de maio é o mês das mães, mas também é o mês de Maria. Então, tudo, absolutamente tudo acontece no terreno espiritual. As coisas físicas são apenas os caminhos que o inimigo usa para levar às espirituais. Então, o amor fraternal é o amor do Pai. E esse amor não tem igual. Não tem igual, irmãos. Não tem. Por isso a igreja tem que manifestar o amor do Pai, que é primeiramente Deus. Claro, por quê? Por que a igreja tem que manifestar o amor do Pai? Porque é do Pai que procede a verdadeira fonte do amor. E vejam como o inimigo trabalha isso. Ah, pecou, precisa de perdão? O que o inimigo diz? Vai e se confessa para quem? Para o padre. E aí o padre te dá a receita. Qual é a receita? 1 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Porque no final das contas, Maria é melhor. 10 vezes. E tudo isso não é por acaso, gente. Não é por acaso. O amor do Pai é pisado por todos esses detalhezinhos que a gente nem percebe, nem imagina. Mas por quê? Porque no final das contas, voltem um pouquinho, avancem um pouquinho, Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12. O que diz o versículo 9? Capítulo 12, versículo 9. O que diz ali? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que faz o quê? Engana todo mundo. Algumas versões dizem seduz. Engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. O que ele faz? Qual que é o trabalho dele? Enganar. O trabalho dele é o engano. E o engano é pior que a mentira. Porque a mentira, até se pode dizer, é um ditado humano, mas até se pode dizer, a mentira tem perna curta, mas o engano não. Porque o engano é muito mais sutil. O engano é muito mais perigoso. Porque o engano, ele está mais perto da verdade. Um exemplo. Quando eu quero mentir, o diabo quer mentir, né? Se ele fosse mentir, embora sendo o pai da mentira, ele aprendeu com o tempo que enganar é mais fácil. Por quê? Mentir é o seguinte, eu olho para aquela parede e digo ali, irmãos, aquela parede que vocês estão vendo ali é preta. Isso é uma mentira. Mas no momento que eu digo, olha, essa parede é branca, mas na verdade não é branca. Você olha branca, mas não é branca. Ela é um cinza claro. Isso é o engano. Porque daí você vai olhar, mas eu acho que ele tem razão mesmo, porque não é bem branco. Aí começa o engano. E é assim que o diabo trabalha. Com o engano. Então você pode ver que ele pega textos bíblicos, porque é ali que ele trabalha,
E ele não diz para você a Bíblia não é boa. Não, ele diz a Bíblia é boa. Pode ler que ela é boa. Você só está entendendo errado, deixa que eu vou te explicar. Claro, porque se ele disser para você que a Bíblia é ruim, você vai acreditar? Jesus, quando foi atacado por ele, Jesus disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O inimigo disse, não, isso não é verdade. Não, ele não falou isso. O que ele fez? Usou a Bíblia também. Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra. Está escrito isso ou não está? Está. Só que ele escondeu um pedacinho. Ele escondeu nos teus caminhos. Certo? Que essa é a diferença curtíssima entre a fé e a presunção. A fé diz isso, que é o texto de Salmos. A fé diz, né? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra em todos os teus caminhos, nos caminhos do Senhor. Enquanto você andar nos caminhos do Senhor, Deus te protege. Agora, quando você diz, né, Deus te protegerá de toda pedra, você não vai tropeçar, e esquece em todos os teus caminhos, ou seja, você escolhe os teus caminhos aí Deus não é obrigado a te proteger. Ele pode te proteger? Pode, pela misericórdia dele, mas ele não é obrigado. E aí você vai se jogar na frente de um caminhão e vai dizer, Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Não é. Isso não é fé. Isso se chama presunção. Eu querer ditar para Deus o que ele tem que fazer. A fé não dita para Deus o que se deve ser feito. A fé confia que ele sabe o que é melhor. A verdadeira fé se manifesta naqueles hebreus. Vejam só, eles defenderam a palavra de Deus. Eles honraram a Deus. O que o rei fez? Vou jogar vocês na fogueira. Por quê? O rei queria que eles se ajoelhassem perante a estátua que foi levantada. O que eles disseram? Não. Mas o que mais que eles disseram? Se Deus quiser, ele nos salvará. Se não, rei, saiba que nós não vamos se ajoelhar. Deus nos salvando, não salvando da fogueira, nós não vamos nos ajoelhar. Isso é confiar no que está escrito. Deus vem e diz, não se ajoelhe. Aí você diz assim, senhor, olha, eu não vou me ajoelhar, mas o senhor não deixa eles me jogar no fogo aí, tá, senhor? Não é assim que funciona. Senhor, eu não vou me ajoelhar para Baal. E o Senhor sabe o que vai fazer. A pessoa diz assim, não, eu não queria. Deus queria provar para todo mundo que ele tem o poder sobre o fogo. Ele podia liberar antes eles, não podia? Ele podia simplesmente dizer, ninguém vai tocar nele. Os anjos vão ficar aqui do lado, quero ver quem encosta neles. Ninguém vai jogar eles para a fogueira. Mas Deus prova até o último momento, porque existem ensinos que ele quer fazer. Imagine só o rei agora olhando e dizendo, não, jogamos 3 lá, tem 4 lá dentro, e um tem o porte de um filho de Deus. Agora o rei vai ter que se entregar. É assim. Deus quer salvar a todos. E você vai ser o sangue ou a semente para fazer com que outros brotem. Mas é Ele quem vai ditar como, não é você. Então essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, ela é a igreja que tem que manifestar o amor. Ela pode ter outros defeitos? Pode. Embora esta igreja não tenha. Nós vamos ver que ela não tem. E é curioso você perceber que a igreja de Filadélfia, enquanto as outras igrejas têm elogios e têm defeitos, essa igreja não tem nenhum defeito. Claro, porque a palavra de Deus diz, o cumprimento da lei é o amor. No momento que a igreja tem amor, ela cumpre a lei. Claro, se eu realmente, o mandamento, por exemplo, diz, não matarás. Se eu amo indistintamente, eu vou matar alguém? Não, eu não vou tirar a vida de ninguém. Então, o cumprimento da lei é, de fato, o amor. E a igreja que manifesta esse amor, ela manifesta o caráter do próprio Deus. Um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é bom. Um Deus que tem na sua lei a manifestação do seu caráter. Né? Agora, eu gostaria que vocês voltassem um pouco, nós já voltamos aqui para Filadélfia. Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 30. Quero que os irmãos prestem atenção no que ia acontecer, o que foi profetizado por Isaías
capítulo 30. E, por favor, prestem atenção nisso a partir do versículo 8. 30, versículo 8. E vamos ler juntos, que assim a gente aprende, né? Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro. Porque Deus vem e diz assim, ó, vai, escreve isso em uma tábua perante eles, para que eles vejam, e aponta-o em um livro. Então Deus está dizendo assim, ó, eu quero que escreva numa tábua. Por quê? Eu quero que todo mundo veja. Certo? Quero que todo mundo veja. E deixa registrado num livro. Eu não quero só que esses vejam, eu quero que todos os outros que venham depois também possam ler. Tá bem? Até aqui bem? Para que fique escrito, para quê? Para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Prestem muita atenção nisso. Isso aqui era para ficar registrado para o tempo vindouro, para o futuro, e era para ficar para sempre e perpetuamente. Então, está em vigor isso ou não está? É para nós também ou não é? Sim ou não? Sim. Porque povo rebelde é este. Deus está falando do seu povo, meus irmãos. Vejam, nós não estamos aqui classificando essa irmã, esse irmão, não. Deus está dizendo que o seu povo seria um povo em algum momento, de um modo geral, um povo que? Rebelde. Rebelde. E mais, filhos mentirosos. Não seriam nem enganadores, seriam mentirosos. Filhos que não querem, e ele aponta por quê? Filhos que são mentirosos. Filhos que não querem o quê? Ouvir a lei do Senhor. Irmãos, é verdade isso ou não é? É ou não é? É verdade. É verdade ou não é, pastor? Sim. Você vai nas igrejas hoje, ninguém quer saber de obedecer. Ninguém quer saber da lei do Senhor. Não, a lei não. Que a lei é coisa do passado, irmãos. Deus é um Deus perfeito que está buscando pessoas que queiram realmente amá-lo e servi-lo. A questão não é se você vai ser ou não. Ele te chamou, ele te escolheu e ele está dizendo para você, filho, não me importa o que os outros fazem. Eu quero você como obediente. Eu quero você que me obedeça. Porque você será aquele que vai finalmente levar o meu evangelho avante. Eu não vou trabalhar com filhos mentirosos. Deus não pode trabalhar com filhos mentirosos. E a pergunta é uma só. E fica uma guerra daí, não porque vocês falam da graça e vocês só falam da lei. E ficam guerreando. Não tem que guerrear. A graça que Deus te dá te leva a ser uma pessoa obediente. Quem ama, obedece. A igreja que ama, obedece. Se o teu filho ama você, ele te obedece. E nós conquistamos os filhos por amor. Nós não vamos conquistá-los de outra maneira. Não vai ser dando surra, batendo, não vai ser assim. É verdade que a Bíblia diz, se necessário for fustigares teu filho com a vara, faze-o, nem por isso morrerá. Então o diabo vem e diz o contrário. Não se pode encostar no filho. Pode sim, pode. Você é autoridade. A Bíblia, inclusive, no próprio livro de Apocalipse diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a mensagem desse Deus a nós, nesta noite, irmãos, é uma só. Em primeiro lugar, Ele está dizendo a nós, não é o pastor. Está escrito, nós trabalhamos sempre com o que está escrito, é Deus falando a cada um de nós. E você só tem uma resposta a dar ao Senhor, se você quer aprender com Ele. A questão não é, Senhor, eu consigo, eu não consigo, eu posso, eu não posso, não se trata disso. A questão é só dizer, aceito. Só isso. Você não pode guardar a lei do Senhor pelas suas próprias forças, não pode.
Você olha uma pessoa lá na rua, essa pessoa vem, você nunca viu ela na vida, ela vem te dar um tapa na cara, como é que você vai amar essa pessoa? Você não pode amá-la, mas no momento que você permite que este Deus entre na tua vida de verdade, e você começa a comparar o caráter dele, e começa a fazer como Jesus, quanto amo a tua lei, meditando na lei, ela faz parte agora de você. E você ama, não porque você quer amar, mas porque Deus em você, Cristo em você, pelo seu Espírito agora, sendo amor, faz com que esse amor se manifeste. É assim. Eu não posso dar o que eu não tenho. E a fonte do amor é aonde? Deus. Se você está com sede, o que você tem que fazer? Tomar água. Mas pastor, para tomar água eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir onde tem água. E nós estamos saindo do deserto, atravessamos 10 quilômetros no deserto, se arrastando, chegamos à beira do mar, e morremos. Por quê? Porque nós não entendemos qual é a verdadeira fonte do amor. Não tem como. Quer amor? Tem que estudar a palavra de Deus, tem que conhecer a Deus. Por isso, João 17,3 é bem simples. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No momento que eu passo a conhecer a Deus e conhecer a Cristo, é um relacionamento, eu me relaciono com aquela pessoa que é puro amor. Eu me relaciono com aquele por quem eu posso ir a quem é amor, porque eu não posso ir ao Pai sozinho. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Não tem como eu ir até o Pai se não for através de Cristo. Então eu quando oro a Deus e peço em nome de Jesus, esta minha oração está empenhada em nome daquele que tem todos os méritos para me levar ao Pai. E neste momento eu começo agora a ter no meu coração o quê? Amor. Porque eu começo a receber da fonte. Mas é preciso ir à fonte. Se eu não vou à fonte, e ir à fonte hoje é através da palavra. Nada se compara à palavra. A Bíblia é uma biografia de Cristo. Repito, a Bíblia é uma biografia de Cristo. A Bíblia fala de Cristo. Não tem como eu ler a Bíblia e não assimilar Cristo no meu coração. Não tem como. Eu posso lutar, eu posso espernear, mas não tem como fugir. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, começa a conhecer a Cristo, ele começa a fazer parte da tua vida. É natural agora que você comece a manifestar amor. É natural que você que tinha palavras duras comece a ter palavras mais mansas. Lembre-se de Pedro. Pedro era duro no começo. Mas depois chegou uma época que ele estava na roda lá dos bebum, né, do pessoal que gosta de uma confusão. E como foi que ele foi reconhecido como cristão? Tu é um cristão, sim, pastor. A tua fala te denuncia, pastor. Tu é um cristão, teu jeito de falar dá para ver que você é cristão. Não fala palavrão, não xinga, não está nervoso, sempre querendo brigar com todo mundo. Tu é um cristão, rapaz, você manifesta o amor de Deus, eu sei. E foi aí que ele foi conhecido. O cristão, ele é reconhecido pela forma como fala. Ele é reconhecido pelo que ele fala. Paulo, eu nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. O assunto de Paulo era Cristo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E essa é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela conhece a Deus. Se ela conhece Deus, ela conhece amor. E conhecendo a Deus e sabendo que Deus é amor, ela quer compartilhar o que ela tem. Porque o grande dom dessa igreja, a grande pérola da igreja de Filadélfia é Cristo. Então, como ela tem Cristo no coração, ela fala de Deus. E alguém diria, mas como pode? Se eu estou cheio de Cristo, por que eu vou falar de Deus? Por que eu não vou falar de Cristo? Parece até um contrassenso. Acontece que se você chegasse para Cristo e dissesse assim, Senhor, qual é o ser que o Senhor mais ama neste planeta ou no mundo todo? Quem ele diria que é? Deus. E se você dissesse para o Pai, que é Deus, Senhor, qual é o ser que o Senhor mais ama? Cristo. O Espírito de Cristo leva você para o Pai. E o Espírito do Pai leva você para o Cristo. Amém. Isto é amor
fraternal. É um amor que não busca o seu próprio interesse. Por isso vocês veem Cristo dizendo sempre o Filho do homem. Por quê? Ele não dizia eu, ele dizia o Filho do homem. Para quê? Para que não sobrepujasse sempre o egoísmo. Paulo depois vai falar, conheço um homem, se dentro do corpo, fora do corpo, não sei de que ele está falando, dele próprio. Aprendeu com Cristo a não falar de si mesmo. E o cristão aprende a não falar de si mesmo. Por quê? João Batista também. É necessário que ele e eu pronto, é assim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não importa. Né? Sempre e todo momento. O cristão tem prazer em falar de Cristo, de exaltar a Cristo, de exaltar o Pai. Por isso, nessa entrevista com Nicodemos também fica latente essa lição. Que ele diz, né? Quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei. Você e eu precisamos levantar a Cristo. Levantando Cristo, exaltando a Cristo, falando do amor dele, falando do amor de Deus, as pessoas finalmente irão reconhecê-lo. Não será tentando acusá-los. Não será pegando o sujeito que está bebendo, chegando a dizer para ele, ó, se você continuar bebendo, você vai para o inferno. Não vai ser assim que nós vamos conquistá-los. Nós vamos conquistá-los manifestando o amor de Deus. E esta igreja de Filadélfia tem essa característica. Mas antes que essa igreja alcance essa característica, veja o que ia acontecer. Isaías 30, versículo 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Imagine o coração de Deus, que tristeza, quando os seus filhos não querem ouvir a lei dele. E aí, veja o que ele diz. Que dizem aos videntes, não vejais. Então isso ia acontecer. Chegaria um tempo em que eles diriam, os próprios membros, diriam aos pastores, diriam aos videntes, aqueles que estão vendo os sinais acontecendo, diriam aos bons pregadores, diriam aos pastores de verdade. O que os membros diriam para eles? Estamos falando de pastores de verdade. O que eles diriam? Não vejam. Então o pastor está vendo o que está acontecendo. Repito, verdadeiros pastores estão vendo o que está acontecendo e estão alertando a igreja. Igreja, vamos orar, vamos buscar, vamos estudar, vamos aprender, vamos considerar verdadeiramente a palavra de Deus. E alguns dizem, não, você está ficando maluco, pastor. Que nada, pastor, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma quermesse, vamos fazer qualquer coisa, menos a palavra, pastor. Que diriam, não profetizeis para nós o que é reto. Irmãos, de qualquer maneira, acreditem, os irmãos que estão aqui hoje, os irmãos que têm vindo, as irmãs que têm vindo, vocês podem acreditar que estão vindo ouvir a palavra de Deus porque são bons. E podem acreditar que estão vindo porque Deus lhes trouxe. A escolha é de vocês. Vocês farão muito bem ao coração de vocês mesmos acreditar que Deus está lhes trazendo para ouvir essas mensagens. E acreditem, sem nenhuma modéstia, porque o mérito é todo de Deus, não é do homem. É maravilhoso a igreja que pode realmente ouvir as mensagens de Deus. É maravilhoso saber que a igreja consegue ouvir as repreensões de Deus e gostar. Porque a maioria não gosta. Está aqui, a profecia diz, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos o quê? Coisas aprazíveis. E tende para nós enganadoras lisonjas. Olha só o que ia acontecer nas igrejas. É ou não é o que está? Deus sabe ou não sabe o que fala? Sabe. Não, pastor, não, isso não, pastor, é o seguinte. Nós vamos voltar para a igreja sua, mas o senhor tem que falar para nós que nós vamos receber bênçãos. Eu quero ouvir que eu vou ganhar um carro novo, eu quero ouvir que eu vou ganhar uma casa nova, eu quero ouvir isso. E se vocês duvidam, hoje, quantas pessoas aqui? 25, 30, não sei, eu não contei. Vão ver numa igreja que está prometendo bênçãos financeiras. Vão lá olhar.
Deus sabe o que fala, meus irmãos. E isso não é um ataque. Ou a palavra de Deus diz assim, que o verdadeiro cristão vive de um pouco da palavra de Deus. Quanto? Toda. Isso faz parte da Bíblia ou não faz? Faz. E é exatamente aquelas mensagens que o mundo não quer dar, que nós precisamos dar e ouvir. Não é assim? É assim. Deus conhece a necessidade do seu povo. E Deus quer levar este povo a esta igreja, a esta condição. Filadélfia. Por isso Ele vai mostrar o que esta igreja não pode fazer. E essa igreja não pode fazer em nenhum momento isso. Não pode. Se no teu coração, em algum momento, no teu coração, ao chegar em casa, algo te sugere, não, mas esses sermões eles são meio duros, eu acho que eu não vou mais. Cuidado. Cuidado, porque não é a voz de Deus falando ao teu coração. Não é. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Elogio. Irmãzinha, você é uma irmã muito consagrada, minha irmã, que maravilha, que bênção. Cuidado. Cuidado. Meu irmãozinho, você... E normalmente os irmãozinhos consagrados são aqueles que dão mais dinheiro, né? São os que dão mais dinheiro. É assim que muitos, infelizmente, veem. Quando Jesus olhou uma viúvazinha dando 2 moedinhas e disse, olha, deu mais do que todos aqueles lá. E olha que eles deram sacola de dinheiro. Era bastante que eles davam. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós. Olha que curioso isso. Então eles estão dizendo, quando eles estão dizendo, não vejais e não profetizeis, eles estão dizendo, na verdade, ainda que eles não confessem, que nem entendam, eles estão dizendo, não queremos mais Cristo conosco. Veja só o texto. Desviai-vos do caminho, eles saiam da Bíblia. Pare, o caminho e a Bíblia, não vão para outro lugar. Para com esse negócio de Bíblia. Apartai-vos da vereda. O passo é esse? Não, vão para outro lado. E o que mais? Fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós. Só o que pode constituir uma igreja de verdade é Cristo estar nela. Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Mas com este tipo de atitude, o texto está dizendo, ele não vai ficar. Você só quer lisonja? Ele não veio para elogiar ninguém. Ele veio para curar. Ele veio para curar. E no momento que você quer só isso, ele não vai ficar, ou vai? O que diz o texto aqui? O texto diz claramente, veja, deixe de estar o santo de Israel perante nós. Não queremos. Porque Cristo, santo, quer estar numa igreja santa. Mas a igreja não quer a santidade, a igreja quer dinheiro. Cristo não é banqueiro. Não é. Deus não é banqueiro. Eles vêm trazer a santidade. Ele é santo. Portanto, aqueles que o buscam, procuram buscá-lo porque querem ser santos. Se não é esse o objetivo, está perdendo tempo. Não por nada, ficar 2 horas dentro de uma igreja, onde a grande bênção é a pérola de Cristo, que é a pérola que é Deus, que é a santidade, ficar 2 horas lá buscando o quê? Não é, pastor? No final das contas, só pode ser uma pessoa realmente enganada, meus irmãos. Só pode. Porque não há uma pérola maior do que essa. É uma luta? É uma luta. Mas é uma luta que vai nos levar finalmente para a eternidade. Ou será que a Jerusalém Celestial não é santa? Irmãos, imaginem um culto no céu. Será que o culto no céu vai ser baseado em prosperidade? Não. Deus é dono do ouro e da prata. Ele não precisa falar de dinheiro. Finalmente, 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel,
Visto que rejeitais estas palavras e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estrivais, por isto esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Visto que você, não estou falando, vejam bem, meus irmãos, visto que aqueles que não querem a santidade, querem apenas fábulas aprazíveis, visto que vocês querem isso, então a partir de agora, ele diz, quem quer isso será uma parede fendida. O que é uma parede fendida? Parede fendida é o seguinte, enquanto você está nos braços do Senhor e buscando a Deus, e buscando a verdade, você está protegido. No momento que você deixa de buscar a santidade e passa a querer prosperidade, querer dinheiro, querer elogio, você passa a ter um muro fendido. O muro agora tem um buraco. E eu pergunto, um muro que deveria te proteger agora tem um buraco. Quem entra? Quem que entra? A Bíblia mostra, não é? É o ladrão e salteador. Vocês acham que agora o diabo, que odeia cada ser humano desta face da terra, está protegido pelos muros do Senhor? A partir do momento que ele aceita a Cristo, porque ele está na igreja, em princípio ele aceitou a Cristo, como Paulo diz, né? Pusei o firme fundamento. Vocês acham que o diabo quer o quê com essa pessoa? Só uma coisa, destruí-la. Mas tem um muro que não deixa. Os anjos do Senhor formam um muro e o diabo não consegue passar. Mas daqui a pouco esse muro vai ter uma brecha. E nessa brecha ele vai entrar. A palavra de Deus, irmãos, ela não tem erro. Não tem. Então agora voltamos para Apocalipse 3. Uma vez que a gente entendeu o que Deus realmente não quer para a sua igreja, e como nós vemos que isso é extremamente atual, como nós vemos acontecendo debaixo dos nossos olhos. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: primeiro, é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Nós estudamos isso em todas as cartas até agora. Quem é? É o mensageiro, é o pastor, é aquele que prega. Então, ao pregador, ao ministro, ao pastor, né, que está na igreja, que é amor. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Então, ao pastor, ao ministro que está na igreja, que tem amor, que manifesta o amor de Deus, isto diz o que é santo. Veja que Cristo se identifica e Deus se identifica com o que a igreja sempre precisa. Então a igreja agora, ele diz isto, diz aquele que é santo. Porque aquele que é santo espera que esta igreja seja santa. E esta igreja, que é a igreja de Filadélfia, em primeiro lugar, ela não busca, como falamos, fábulas aprazíveis, ela não busca nada disso. Ela é uma igreja que busca a santidade. Porque aquele que fala, ela se identifica como alguém que é santo. Então ele chega e diz para essa igreja: eu sou santo. Sede vós santos, como vosso Pai que está no céu é santo, perfeito. Ok? Esse é o desejo para ele. Veja que ele se identifica assim, então, Cristo, como aquele que é santo. E o que mais? Isso diz que é santo. E o que é verdadeiro. Por que ele se identifica como verdadeiro? Por que vocês acham que ele vem e se identifica em Filadélfia como aquele que é verdadeiro? Por que será? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 24. Por que é que Jesus vem para esta igreja, na condição de Filadélfia, e se identifica como aquele que é verdadeiro? Mateus, capítulo 24.
24. Leio o versículo 4. O que diz ali? Jesus respondendo, acharam? 24, 4? 24, 4. Estando, vou ler o 3 primeiro, que fica mais fácil para vocês pegar o contexto, tá bom? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que, o quê? Sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Então ele está falando de um tempo, que é o tempo do fim do mundo, e olha o primeiro dos sinais que ele vai dar. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos... Vejam lá Isaías, a igreja ia querer palavras de enganos, né? Ninguém vos engane, porque muitos, ou poucos? Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão uns pouquinhos. Tá vendo? Então vejam agora por que ele vem para esta igreja e diz que ele é o verdadeiro. Porque nesta época viriam muitas igrejas e muitos falsos pastores, muitos falsos ministros, dizendo: eu sou o Cristo, eu prego o verdadeiro Cristo, quando não seria verdade. Sim ou não? Vejam então, por isso ele vem e diz: eu sou o verdadeiro. E o Cristo verdadeiro é o Cristo santo, não é o Cristo da confusão, não é o Cristo que promete carro novo, não é o Cristo que diz: me dá teu carro novo, teu carro velho que você vai ganhar um novo. Não tem nada a ver com isso aquele que é santo e verdadeiro. Nesta época ele está buscando esta igreja aqui, e ele está buscando uma igreja que queira santidade e que queira adorar o verdadeiro. Por isso ele vem, porque muitas igrejas não estão adorando o verdadeiro. Pensam que estão e não estão, irmãos. Não estão. E lembre-se que ele está falando para a sua igreja. Ele está dizendo a quem? Está dizendo para o mundo? Não. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Não tem como fugir. Tá bem? O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. O que é isso? Vamos ler Apocalipse 5. 5. A partir do versículo 1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Este que se identifica que é Cristo como santo e verdadeiro, ele também faz algo para esta igreja. O que ele faz? Ele abre o livro das profecias. Lembre-se que vocês vão ver lá no capítulo 10 depois, mostrando que ele abre o livro, e este livro vai mostrar segredos, que é o próprio livro do Apocalipse, o livro de Daniel, que outros não vão receber. Então, não se enganem. Se os irmãos hoje estão recebendo este tipo de luz, é porque Deus está buscando pessoas que realmente queiram este tipo de luz. Acreditem. Muitos não vão ouvir, muitos não vão querer, mas nós temos uma escolha a fazer, né? Então vejam que interessante que ele diz, e ele diz mais: o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Existe uma outra porta aberta, nós não vamos falar nesse momento sobre esse assunto, é uma outra profecia que nós vamos estudar mais à frente, mas vocês vão ver que Deus, de fato, abre para esta igreja. Lembre-se, o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro do Apocalipse é entendido apenas pelos servos. E um servo só é servo quando? Obedece. Por isso não se assustem. Vocês vão ouvir pessoas
né, que se dizem ministros, muitos que realmente têm dificuldade com o Apocalipse, e alguns, claro, porque nunca se interessaram muito, outros porque, né, tem outros temas que pregam, mas muitos porque realmente Deus não abre para eles. Por quê? Porque o objetivo deles é outro. O objetivo deles são as fábulas aprazíveis. É a mesma coisa que o membro. O membro quer o quê? O membro quer bênçãos financeiras, não vai receber as bênçãos espirituais. Ele fez a escolha dele. Lembre-se de Jesus. Jesus estava andando, ele fez um milagre, multiplicou os pães, certo? E aí muita gente começou a seguir ele. Um belo dia, Jesus olha para trás e diz: as raposas têm o seu covil, os pássaros têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que ele disse isso? Porque eles estavam seguindo ele para receber bênçãos financeiras. Não, vamos ficar do lado dele que não vai faltar pão para nós nunca, nunca mais vai faltar comida para nós. E Jesus disse o quê? Eu não vim para isso. Não vim para isso, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês estão buscando a pessoa errada e estão buscando as bênçãos erradas. E diz o texto, inclusive ali, que muitos o abandonaram. Olha só. Muita gente, escrevam, meus irmãos. Muita gente daqui para frente vai começar a abandonar as igrejas, porque daqui a pouco vão começar a perceber que Cristo não veio para dar isso. Vão começar a perceber daqui a pouco. Ainda estão sendo enganados, mas daqui a pouco... Não, peraí, faz 5 anos que eu estou vindo nessa igreja aqui, cadê meu carro novo? Cadê minha casa nova? E vão perceber. Só que aí não vão abandonar a igreja, vão abandonar Cristo. Tiveram uma visão errada de Cristo e infelizmente vão abandoná-lo. Por isso Jesus daí chega para os discípulos: e vós quereis abandonar-me também? Não perguntou isso para os discípulos dele? Vocês querem me abandonar também? Qual deve ser a resposta de cada um de nós? Senhor, só Tu tens as palavras da vida. Tu tens. Então a igreja de Filadélfia também tem isso. Ela busca as palavras da vida. Então nós seguimos, certo? Versículo 9. Perdão, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante. Esta igreja, a igreja de Filadélfia. Primeiro, notem que ela não é uma igreja grande, porque ela tem pouca força. Ela não é uma igreja grande. A igreja de Cristo, as igrejas de Cristo não são mausoléus. A pessoa chega na igreja: nossa, essa igreja é muito boa, pastor, tem 10 mil membros. Nossa, não é número, meus irmãos. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha... Peraí, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Olha só. Eu sei as tuas obras. Número 1. Ah, mas na minha vida dá tudo errado. Pare de murmurar. Pare. Deus está dizendo: eu sei as tuas obras. Pare de reclamar. Ah, mas a gente prega, eu falo para vizinho, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquele outro. Não murmure. Faça parte da verdadeira igreja de Filadélfia e entenda que Deus conhece as tuas obras. Está tudo anotadinho, está tudo guardadinho. Não se preocupe em receber agradecimento aqui, não se preocupe em nada disso. Ele vai te pagar. Tudo. Um copo d'água que você deu para alguém, vai receber o galardão. Não precisa se preocupar. Ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Filho, eu estou vendo a tua aflição, eu estou vendo a tua luta, porque a igreja de Filadélfia vai sofrer. Por que ela vai sofrer? A Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor ou não é? Quem ama sofre, não tem jeito. O irmão vai até a casa dessa pessoa, essa pessoa está morrendo de tuberculose, a gente sofre, dói na gente. Eu vejo uma pessoa que fuma e está sofrendo, a mim me dói, porque eu fumei. Eu sofri também, eu sei o que ela sente, eu sei o quanto dói. Nessas horas eu só posso agradecer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor tirou o cigarro da minha vida, tira dela também. Mas,
Se não é Filadélfia, vai lá para aquilo e vai dizer, está fumando, né? Vai morrer, tem que morrer mesmo, bem feio. É assim, irmãos, é assim, acreditem. Tem gente que age exatamente assim. Eu não fumo, eu não bebo, então que morra. Nós somos devedores, a gregos e a bárbaros. Nós devemos para toda essa gente aí. Por que devemos? Porque nós ganhamos uma pérola de grande preço. E a pérola de grande preço que nós ganhamos, nós não pagamos um centavo. Foi um presente de Deus para nós. Então não há mérito nisso. Nós apenas temos que agradecer, porque Ele olhou para nós, teve compaixão de nós e nos deu. Né? Então, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não se preocupe, a porta do céu foi aberta a você e ninguém vai poder fechar. O inimigo não vai fechar essa porta. Apenas mantenha-se firme na condição de Filadélfia. Não vai fechar. O inimigo vai te tentar, ele vai te bater, ele vai te machucar, mas a porta não vai fechar. E mais, a porta que não vai fechar é a porta da Bíblia. Você vai entender coisas que outros não vão, porque o livro foi aberto. E o livro não foi aberto. Jesus não abriu esse livro para ele. Ele abriu o livro para nós. Para nós. Porque nós é que precisamos. Nós precisamos disso. Tendo pouca força, guardaste a minha. Esse é o segredo. A igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra. Essa é a diferença, não se engane, irmão. Guarda a palavra. Ouviu? Procura guardar. Ouviu? Procura praticar. Essa é a diferença. Esta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma igreja que preza a palavra. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Veja a mesma coisa lá de Isaías, filhos mentirosos, né? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te... Opa, olha aqui. Claro, no momento que você, como igreja de Filadélfia, entende o amor, Deus vem e dá o testemunho através de Cristo. Diz, não, eu vou mostrar para todos eles que eu te amo. Porque acredite, o ataque que virá será. Vocês, esse punhadinho de gente, essa igrejinha aí com 20, 30, 40 membros, nossa igreja tem 10 mil membros, dá uma olhada para vocês. Vocês acham que vocês são uma igreja? Não. E seremos atacados por causa da palavra. Ah, não, vocês, esse punhadinho de gente, quando vocês ficarem pregando essas mensagens, esqueça. Esqueça. Vocês não têm milagre. Cadê os milagres de vocês? Aqui tem milagre todo dia de monte. Eu já escutei. E vão ouvir muito mais. Muito mais, irmão. Daqui para frente vai se intensificar essa batalha. E nós seremos acusados. Vocês não têm milagre, nossa igreja tem milagre. Mas quem é que está operando lá? Irmãos, isso não é uma... Olha, irmão, isso é pesado. É pesado. Olha só o que diz aqui, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem cristãos, que os judeus aqui é cristão, que se dizem cristãos e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha? Outro atributo que a igreja de Filadélfia tem que ter, qual que é? Paciência, irmãos. Paciência. Por quê? Porque de fato nós vamos pregar e as pessoas não vêm. Nós vamos convidar e as pessoas não vêm. Aí você convida 10 vezes o teu vizinho para ele vir na igreja ouvir a palavra. E ele não vem. Aí daqui a pouco você encontra ele com um convite lá na igreja, ouvindo que ele vai ganhar um carro novo, uma casa nova, e é lá que ele quer estar. E daí você diz assim, mas por quê? Claro, porque o coração dele está em outra coisa. Não está pronto. Não está pronto. Então nós temos que ter o quê? Paciência. E vai ser uma luta diária. Paciência conosco mesmo. Porque a gente tem coisas que a gente não quer fazer, acaba fazendo.
O apóstolo Paulo diz isso: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. É a nossa luta, irmãos, é para nós isso. Nós todos nos pegamos às vezes fazendo coisas, mas Senhor, eu não queria fazer isso. Seja no apetite, seja no... Enfim, cada um tem sua luta, irmãos. Cada um tem sua dificuldade, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, estamos no versículo 10, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Espera aí, a hora da tentação vem sobre quem? Todo mundo, mas eu vou te guardar, ele diz. Espera aí, ele vai guardar quem? Ele vai guardar os que são de que igreja? Ah, bom. É toda a igreja? Não. Eu vou guardar você, que faz parte da igreja de Filadélfia. Veja o texto aqui. Então muitos não serão guardados, muitos serão destruídos, ainda que como povo de Deus vão descansar, vão sofrer, mesmo sendo parte do povo de Deus. Lembre-se que Deus tem povo em todas elas. Mas essa é a igreja que vai ser guardada no pavilhão do Senhor. Esta é a verdadeira igreja, né? E ele finalmente apresenta, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A tentação vem e vem forte, irmãos. E chegará uma época, acreditem, que o Espírito de Deus sendo castigado constantemente, o Espírito de Deus convidando as pessoas a buscar a Cristo, convidando, não, chega uma hora que o Espírito de Deus já não opera mais. A pessoa não ouve mais a voz do Espírito Santo. A gente acha, não, eu vou na igreja hoje porque eu sou bom, eu sou isso. Não. Você vem porque o Espírito de Deus trabalha constantemente. Você percebe o pecado porque o Espírito de Deus te diz. Ou não? A Bíblia diz, o Espírito convence do pecado. Quem faz esse trabalho? O Espírito. E te convence da justiça. É o Espírito de Deus que procura te levar a observar os mandamentos da lei de Deus. Todos os teus mandamentos são justiça. Tudo que Deus fala na sua palavra, tudo. E você só se sente inclinado porque o Espírito de Deus faz esse trabalho. E ele te convence finalmente do juízo. É assim ou não é? O Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas finalmente, rejeitado, o Espírito finalmente já se retira. E não há mais agora o trabalho sendo feito no coração daqueles que resistiram. Lembre-se, Jesus pisou o lagar sozinho. Nós, se o buscamos, chegará um momento que vamos pisar o lagar sozinho. A fé terá que prevalecer contra tudo que vão nos atacar, contra tudo que vão dizer contra nós, contra todos os ataques do inimigo. E o Espírito de Deus agora já selou você em Cristo Jesus, você já foi selado, só que claro, você não sabe, porque é uma luta, você está selado agora para o pavilhão do Senhor. E aqueles que estão do lado agora estão felizes, alegres, contentes, e os filhos de Deus, os servos de Deus sofrendo. Noé preparando a arca. Todo mundo fazia o quê ao redor? Zombando, brincando, festa. Daqui a pouco fechou a arca e agora? Ninguém mais entra. Vai ser assim de novo. Podem ter certeza que Noé, os filhos dele, martelando aquela arca, não foi fácil. Não foi. Foi uma luta, né? E aí, vejam só que fantástico. Ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, o inimigo está preparando um engano mortal. Sabe qual é? Ele vai se apresentar na terra como se fosse o próprio Cristo. Vai fazer milagre. E vai fazer milagre. Mateus 24. Ah, muito bem. Mateus 24. Ele vai aparecer. Irmãos, parem para pensar um minuto. Vocês agora têm uma igreja orando. Só que essa igreja ora, mas ela não quer isso, ela não tem isso, ela não tem a palavra, porque não foi aberto para ela as profecias, para identificar a besta, para identificar o engano. Ela não tem e não quer a palavra, ela não tem Cristo verdadeiramente em amor, ela não tem paciência.
o Espírito de Deus se retira, quem entra? E agora o diabo toma conta da igreja e acontece o que nós encontramos lá em Apocalipse 18. Querem ver? Vamos ler? Apocalipse 18, versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma. 18, 22 estou lendo, tá? Veja bem. E nem ruído de mó em ti se ouvirá. 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti. O que é a candeia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então não haverá mais palavra para ti, porque você não quis. O tempo todo eu te ofereci, você quis outras coisas. Agora não haverá mais. E o que mais? Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Milagres feitos à base de feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Porque, claro, ela vai, acreditem, quem foi que realmente perseguiu Jesus? Foi a igreja da época. Foram os líderes, os fariseus, os saduceus, finalmente unidos a Roma. A história está se repetindo. Roma está unindo várias igrejas ao redor dela. E finalmente vão perseguir a mim e a você. E mais, voltem um pouquinho mais agora, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Diz 14, 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou no misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a... O que é? Que? Paciência, Filadélfia. Paciência dos santos. Aqui estão os que... O quê? Guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta é a prova da verdadeira igreja. Por isso falamos, os que obedecem são os que realmente obedecem, né? Capítulo 3, então. Como guardaste, 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. No momento em que a igreja de Filadélfia se forma, no momento em que esta igreja estiver vivendo na terra, é o tempo em que Cristo a reconhece como seus, de fato. Que agora eles manifestam o caráter de Cristo. Essa esta é a igreja que Cristo vai encontrar quando vier. Esta é a igreja aqui, Filadélfia, certo? A sua verdadeira igreja de forma pura, né? Então, eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Então, o que estamos aprendendo, o que você está aprendendo, tudo isso é para te preparar para que você seja realmente Filadélfia. Mas acredite, vão tentar tirar de você. Não se engane. No primeiro momento que você chegar e disser assim, olha, eu estou indo lá na igreja do pastor Vilmar, pastor Vanderlei, eu estou aprendendo umas coisas assim interessantes. Ih, cuidado, está virando fanático. Essa história eu já conheço. Acredite, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque o inimigo odeia essa igreja. O inimigo sabe que esta é a igreja que Cristo vai encontrar quando vier. E ele a odeia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Então, guarda. É bom ver vocês anotando
Porque a gente anotando, depois rever, leve, faz gravar no coração. Orem a Deus, e Senhor, grava no meu coração o que tem aprendido do Senhor. Aqueles que sabem, né, quanto vale a verdadeira palavra, realmente guardam, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua... Peraí, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo algo para você bastante simples. A tua coroa já está reservada. Está reservada. Certo? Então, a coroa, ela está reservada. Isso não quer dizer que você não pode perder. Alguém pode tomar. Quem é que quer tomar a tua coroa? Satanás, o inimigo. Então, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Mas cuidado também, porque ele não diz só Satanás. Pessoas. Pessoa pode tomar a tua coroa. Porque se você perder a coroa, alguém vai substituir. Alguém vai tomar o teu lugar nas fileiras do Senhor. Porque Deus tem um número completo. Você sai, o outro entra. Então nós temos que nos preparar, guardar o que temos, valorizar o que temos recebido do Senhor, né, para podermos crescer diariamente. 12. Agora sim. A quem vencer. Então, quem quiser vencer vai ter que se manter firme. Tem uma vitória. Se é para vencer, com certeza vai ter uma o quê? Vai ter uma batalha, vai ter uma luta. Não é? Vai ter uma luta. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, parem para pensar o que é isso. Você ser uma coluna no templo de Deus. Coluna, sabem o que é isso? A Bíblia chama quem de coluna? Chama Tiago e os apóstolos. Paulo diz aqueles que eram considerados as colunas. Então o que Deus reserva para você através desse tipo de mensagem, não é para que você seja um cristão, não. É para que você seja finalmente uma coluna no templo de Deus. Imagine o teu nome escrito no templo de Deus, meus irmãos. Nós não temos a menor ideia do que é isso. Imaginar que o teu nome pode ser escrito na coluna do templo de Deus, isso é inimaginável. Anjos chegarem e dizer, isso aqui é você. Anjos poderosíssimos, leem. Todos aqueles seres criados por Deus fantásticos, que não caíram, que não pecaram, seres fantásticos, chegar e olhar, na coluna do templo de Deus só cabem nomes humanos. Pensem nisso, meus irmãos. Só os seres humanos redimidos pelo Senhor terão seus nomes ali. Nem os anjos mais poderosos do céu terão seus nomes nas colunas. Está reservado ao ser humano. Ser sacerdote de Deus é um privilégio realmente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Mais do que a qualquer outro povo já criado por Deus. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, nós vamos receber nomes novos, nomes novos do céu, novos nomes que testificarão do que foi a nossa existência na terra, nomes que dirão o que foi a nossa experiência na terra, nomes que relatarão como a Bíblia ensina, porque os nomes revelavam o caráter. Jacó, enganador, venceu, passou a ser Israel, vencedor. Por isso fala que nós seremos finalmente o Israel de Deus, porque venceram. Este vencer, irmãos, será em primeiro lugar vencer como Cristo venceu. Cristo venceu Satanás, a sua igreja, Filadélfia, os 144 mil vencerão o inimigo também. Muitos se salvarão, mesmo tendo perdido batalhas para o inimigo. É o chamado povo de Deus que está em Babilônia. Mas Filadélfia vence o inimigo. Esta é a verdadeira igreja.
a igreja que Cristo quer encontrar na terra. Por isso vale a pena, irmãos, estudar, ler, meditar nessa carta, pedindo a Deus, ler, orar, entender e pedir a Deus: Senhor, faz de mim um membro desta igreja, faz de mim um membro da igreja de Filadélfia, faz de mim um servo, Senhor, que entende o teu amor, que manifeste esse amor aos teus irmãos e aos teus filhos, alguém que busca a santidade, Senhor. Faz de mim alguém que ame a santidade, faz de mim alguém que entenda e siga o verdadeiro Deus, faz de mim alguém para quem as portas do céu se abram e alguém a quem as profecias e a tua palavra se abrem adiante de mim. Essas tem que ser nossa oração. Senhor, abre a tua palavra a mim, abre-a, Senhor, para que eu tenha entendimento. Cristo, Senhor, revela-te a mim, entra no meu coração e faz morada no meu coração, Senhor Jesus. Dá-me paciência para lidar com aqueles que me atacam, dá-me paciência, Senhor, para suportar o que às vezes não consigo, dá-me paciência, Senhor, para que quando convidemos as pessoas, quando buscamos, elas não vêm, dá-me paciência para lidar com todas elas, dá-me paciência para lidar comigo mesmo, Senhor, que às vezes, não temos domínio próprio. Senhor, jamais retires de mim o teu Espírito, Senhor, jamais, não permita que o teu Espírito me abandone, não permita que eu feche os ouvidos para não mais ouvir a voz do teu Espírito. E finalmente, Senhor, reserva a minha coroa, Senhor, para que eu não a perca, mantendo-me firme ao teu lado. Seja essa a nossa oração a partir de hoje, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.